Meu amigo, fala, você que é um dos maiores comunicadores aí desse país. Sempre que eu vejo sua carinha, eu lembro de vários jogos, vários momentos importantes do esporte, né? Legal. Mas conta pra galera aí, brevemente, um pouquinho sobre quem é Ivan Moré, sua trajetória, que o pessoal possa te conhecer aí, colocar todo mundo na mesma página. Bom, Ivan Moré é um cara que nasceu em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, no Velho Oeste. Filho de família simples que tinha um sonho. Esse sonho foi realizado, né? Eu acho que a vida da gente é composta por vários sonhos. Então você vai dando um checklist assim, naquilo que você de fato realiza. E com 7, 8, 10 anos de idade ali na minha infância, eu falei, pô, o meu sonho é trabalhar na TV Globo. Ser um apresentador do Globo Esporte. E minha mãe, percebendo que eu tinha uma certa facilidade para falar e gostava muito de aparecer em câmera, desde as festinhas de aniversário de criança, eu já estava procurando a câmera. Ela me deu um Walkman com 10 anos e começou a meio que me treinar, indiretamente era um treinamento, pedindo para que eu ouvisse as propagandas do rádio e imitasse depois, né? Fizesse similar, gravava, não ficou bom, faz de novo. Com 14 eu entrei numa rádio, com 15 eu tinha um programa de rádio, eu operava uma mesa de 8 canais com 2 tocadiscos. Eu era o DJ raiz. Por que DJ? Fazia a função de operador de som e falava na rádio com o microfone aqui. Era o disc jockey, né? DJ é o disc jockey, então você toca e fala ao mesmo tempo. Então eu fazia um programa na rádio com 15 anos. Eu lembro até da abertura. Vou fazer a abertura aqui para você. Vai. ZYD 882, Rádio Jovem Som FM, sintonia 95,1 MHz, frequência modulada, canal 236, uma emissora de Presidente Venceslau, estado de São Paulo. Olá, na comunicação até às 11 da noite, Ivan César, com o melhor da música nacional e internacional. Começamos com Midnight Oil. Tchururu, tchururu, tchururu. E você que quiser pedir o seu som, ligue 321801 e peça o seu som que eu toco para você. Sensacional. Excelência desde o começo. Então, pô, com 15 eu fazia. Falei, pô, vou trabalhar na TV, meu sonho eu vou alcançar. Fui para a faculdade de jornalismo, me formei em Londrina. E aí, no último ano de faculdade, durante a faculdade eu também tive a oportunidade de ser funcionário, porque fiz um concurso público e era aluno da faculdade, passei no vestibular, mas também era funcionário da Universidade FM, lá de Londrina. E era funcionário e aprendi muito mais na prática, na rádio, durante a faculdade, do que na sala de aula à noite no mesmo prédio. A prática foi o diferencial. E no último ano eu estava doido para ir para a TV. A TV Globo na época abria concursos para pegar os jovens estudantes, mas com pelo menos um ano de formato, que já tinham uma certa experiência. E eu não tinha me formado ainda, faltava um mês para me formar. Participei desse concurso, pedi pelo amor de Deus para participar. Vem participar, mas é café com leite. Eu no meio de 16 tinha uma vaga e o café com leite acabou surpreendendo. Fiquei 20 anos na TV Globo como apresentador dos principais programas, né? Esporte Espetacular, Globo Esporte, na reportagem também de grandes eventos esportivos. Fiz 15 grandes prêmios do Brasil de Fórmula 1, Copa do Mundo, Olimpíada, entrevista com grandes nomes do esporte, Rafael Nadal, Federer, Phelps. Conta uma entrevista ou uma reportagem ou um episódio que foi assim memorável, assim, que te marca muito, assim, que sempre vai estar na sua memória. Cara, tem vários interessantes. Mas talvez um super especial tenha sido a partida que eu joguei com o Roger Federer, né? Eu joguei uma partida com o Federer e uma partida com o Rafael Nadal. Eu ia te chamar pra bater uma bolinha de tênis. Que bom que você já falou isso, que eu já cancelo. Mas aí... Cancelei o convite mentalmente. Mas aí que exatamente é o raciocínio contrário. Agora você fala assim, então você já enfrentou Nadal e Federer, agora você vai estar preparado para enfrentar Marcos Marques. Boa. Né? Eu tô precisando... Você tá no nível desses caras, Gente, pô. eu achava que eu tinha autoconfiança, mas eu acabei de ver que eu não tenho. Você o entendeu? Ivan me ensinou, pô. assim. Você acabou de falar. Então vou rebobinar. Ô, Ivan, já que você jogou com esses caras, então você tá minimamente preparado para jogar comigo. Aí eu gostei. Nós vamos marcar, eu vou te mostrar o que é inesquecível. Não é jogar com o Federer e nem com o Nadal, é com o Marcos Marques. Agora eu gostei. É isso. Então, cara, mas eu tive momentos muito interessantes e eu tenho muita gratidão pelas oportunidades que a TV me gerou. Né? Em 2019 eu saí da TV, porque eu acredito numa informação, num formato descentralizado de informação, porque para mim informação hoje, não para mim, né? É um fato. Informação é commodity, tem em todo lugar. Antigamente não. Antigamente você precisava correr atrás dos meios de comunicação. A partir do momento da democratização tecnológica, em que todo mundo tem um smartphone na mão e pode produzir o seu próprio conteúdo, pessoas são marcas individuais. Marcas individuais podem criar os seus produtos, entregar os seus serviços e comunicar a mensagem que tanto quer para o seu público, sua audiência. Economia da paixão e da atenção. Mas voltando lá atrás,
Com a história que você me pediu. Pô, eu fui jogar uma partida com o Federer em 2012. Ficamos 6 meses preparando essa pauta, né? Ele viria para o Brasil e eu falei, pô, é a oportunidade. Todo mundo da imprensa da América Latina teria 5 minutos com o Roger. E nós pleiteamos ali um tempo a mais, pô, ficamos 6 meses conversando com a assessoria, dando alguns argumentos. Eles toparam uma partida de meia hora que se transformou em 45 minutos. E quando chegou o dia, estávamos lá com toda uma infraestrutura esperando ele numa quadra do Ibirapuera, né? Ele muito simpático, solícito, cumprimentou todo mundo humildemente, chamou todo mundo pelo nome. E quando o negócio foi acontecer, do outro lado da quadra, eu expliquei para ele, colocamos o microfone de lapela, falei, Roger, se você não se importa, é você que vai jogar contra mim? Ivan, né? Eu falei assim, pô, Ivan, você joga alguns campeonatos, você não joga. Eu falei, então hoje você vai jogar comigo, que legal. Será que eu ganho? Brincando. Eu falei, olha, minha sugestão é, vamos fazer uma partida em que a gente vá parando um pouquinho e a gente vai fazendo entrevista. Eu quero saber da sua bola, do seu peso, que bola que te deixa confortável, que bola desconfortável, quem são os seus adversários. Pode ser? Ele falou, tudo bem, vamos nessa. E aí ele foi para um lado da quadra, eu fui para o outro lado da quadra. Aí quando você olha, tem o Roger Federer do outro lado da quadra. E ele solta a primeira bola. Quando ele solta a primeira bola, eu vou devolver a rede. Soltou a segunda, eu fui devolver e bati na rede. A terceira bola, quando ele soltou, Marcos, ele soltou bonitinha, redonda pra mim, eu pá, rede. A quarta, a quinta e a sexta, rede. Quando ele soltou a sétima e eu bati na rede, eu falei, tem algo errado. Eu tava muito nervoso. 7 bolas a 7 na rede. E aí aconteceu algo bem interessante, porque o meu cinegrafista que estava atrás de mim falou o seguinte, Ivan, se você veio jogar tênis, pressupõe que você sabe jogar tênis. Você está passando vergonha. O seu problema é a rede. Essa frase, mentalmente, teve um poder, um impacto enorme na minha cabeça. Vou te explicar por quê. Porque ali, do outro lado da rede, onde o Federer estava, tinham 4 Ivans. Tinha o Ivan tenista, né? Uhum. Tinha o Ivan jornalista, tinha o Ivan fã e tinha o Ivan pessoa, que é suscetível a todos os tipos de emoções envolvidas numa situação como essa. E as 4 estavam brigando entre si, quem é quem aqui? Então eu estava permitindo que o elemento externo, o ambiente externo, afetasse minha performance. E quando eu recebi essa provocação, me gerou um gatilho. Eu falei, opa, isola tudo isso aí. Você só tem um adversário, a rede. Na 8ª bola, quando o Federer soltou, ele soltou. Eu falei, meu problema aqui é um só preciso passar da rede. Mandei todas na rede. Então, pum, dei um balão e ela ia bater na parede lá atrás do Federer, de tão forte que ela foi. Passei com a maior margem possível de distância da rede. E o Federer deu 3 passos para trás, tac, consertou a bola e me devolveu redonda. A 9ª bola, eu estourei de novo. Ele, de novo, deu 3 passos para trás. Eu falei, pronto, é isso. Eu tenho que me preocupar em me acalmar. O adversário é a rede. Aí a 10ª bola, quando eu bati, eu já bati ela na quadra, fora das linhas, mas na quadra. Aí ele devolveu. A 11ª já entrou na rede, na quadra, e aí nós começamos. E foi incrível, porque... primeiro porque eu consegui, nesse contexto, eliminar o ruído externo e o medo de julgamento, que eu acho que é um dos grandes problemas, principalmente em quem tem dificuldade de se comunicar hoje, ou de se colocar num ambiente de palco, no mundo que nós vivemos hoje em dia. Quantas pessoas não estão preocupadas com medo de julgamento? E não foi diferente comigo, né? Quando eu estava ali, eu falei, cara, estou passando vergonha, porque se eu batesse 10 bolas na rede, eventualmente eu chegava e falava assim, galera, vou fazer o seguinte, Roger, chega aí, estou muito nervoso. Eu ia ser derrotado por mim mesmo, entende? Uhum. O inimigo era o Ivan com o Ivan, esses 4 perfis que estavam ali guerreando mentalmente para saber quem que ia prevalecer. E a partir do momento que eu comecei a colocar isso em prática, um passo de cada vez. Agora eu vou fazer uma entrevista. Aí parava, eventualmente pedi para ele sacar forte. E ele quando ele foi sacar o primeiro saque minha, ele falou assim, eu só vou te pedir um cuidado. Fica muito esperto com a bola para você não se machucar, porque eu vou sacar com o braço cheio. E eu não estou te fazendo isso de propósito, né? Não estou minimizando você. É que como você não é jogador profissional, você não tem os reflexos treinados para pegar uma bola rápida. Não, pode ser que eventualmente se machuque. Talvez você não consiga desviar por conta desse reflexo apurado que você não tem treinado. Uhum. Né? E aí, mas foi incrível, um gentleman, então. E teve vários outros episódios, assim, com grandes nomes, Pelé, Nadal, enfim, Ronaldo.
Você trouxe uma coisa aí, Ivan, que certa vez eu já compartilhei no palco lá da imersão do acelerador empresarial. Que eu falo para os empresários, o grande concorrente não está no mercado, está dentro da cabeça. Eu acho que o grande concorrente que todo empresário, toda empresária tem é a sua voz interior. Porque essa voz, ela limita muito a gente na busca de novos conteúdos, novos comportamentos. Quantas vezes a gente se propõe a, não, vou liderar melhor, vou dar mais feedback para os meus funcionários. Mas aí no dia a dia vem a vozinha e fala assim, pô, mas você tá muito corrida, mas não dá para fazer isso, mas o funcionário não presta, mas o concorrente está te copiando. E essa voz, ela nos mantém muito na zona de conforto. Tem até um livro que me impactou muito e depois até fiz um curso com o autor desse livro, que é o livro que chama The Inner Game. E antes, na verdade, esse livro foi publicado como The Inner Game of Tennis, do Tim Galloway. Timothy Galloway, um americano. Timothy Galloway. Ele foi, talvez você já ouviu falar do nome Sim. dele. E aí depois ele popularizou, né, o conceito do jogo interior. E ele foi consultor da Apple, em grandes empresas. Eu fiz uma formação com ele sobre essa questão do jogo interior. É como se a cada momento a gente tivesse na nossa vozinha, dentro de nós, duas personalidades. Uma personalidade ele chama de self 1, que é quando essa voz te julga, te limita, te critica, te diminui, te mantém na zona de conforto. E às vezes essa voz, ela assume uma outra personalidade, que ele chama de self 2. É quando você se encoraja, é quando você se engrandece, é quando você troca desculpa por implementação, quando você vai para cima. Então, eu acho que a habilidade de nutrir essa vozinha do self 2, né, essa vozinha que nos empurra e não nos acorrenta, faz muita diferença no dia a dia. Porque para ter maestria empresarial, tem que ter a maestria pessoal também. Ô Ivan, você é um dos grandes comunicadores desse país. E quando se fala de comunicação, como você acredita que o líder ele pode ter uma melhor comunicação com a sua equipe no dia a dia? Ou uma melhor comunicação na hora de puxar uma reunião? Ou uma melhor comunicação no momento ali de dar um feedback, de se relacionar com os seus colaboradores? Vai muito de encontro, para responder essa resposta, ela vai muito de encontro ao que você falou sobre esse jogo interior. Por quê? Tudo está vinculado ao processo mental, à comunicação interna. Né? Isso que você estava falando, da Inner Game, é comunicação interna, comunicação interior. E como você se mapeia no ambiente onde você está e como você permite que fatores externos afetem ou sabotem quem você é genuinamente. Sabe por quê, Marcos? Porque é simples. Vou explicar uma coisinha básica para você que está nos ouvindo aqui e nos assistindo. 99,9999% das pessoas, praticamente 100%, elas estão preocupadas muito mais com o mensageiro do que com a mensagem. Mas é a mensagem que transforma, que gera impacto. Então, por que isso? Porque está vinculado a uma relação ancestral do ser humano por viver em sociedade, por viver em grupo. Nós, enquanto seres humanos, o nosso cérebro, ele necessariamente precisa viver em sociedade. O ser humano vive isolado. Nós vivemos em grupo, em conjunto, desde a época das cavernas. Nós somos um ser social. E uma pesquisa realizada em 2015, no Vale do Silício, entrevistou 3.600 pessoas e perguntou qual é o maior medo que você tem. 41%, que foi a maioria, responderam que o maior medo era o medo de falar em público. Foi o maior medo que ganhou, inclusive, do medo de morrer. Por quê? Porque quando você fala em público, você coloca em xeque todo o seu capital social construído durante uma vida. Né? E isso é inerente ao ser humano. Desde que nós existimos, nós somos seres sociais. E quando você se coloca num palco, numa sociedade, em algum momento, na vitrine, num momento em que os holofotes estão voltados para você, a partir do momento que você sabe que existe um risco de você deslizar e ser apontado, ser julgado, ser criticado por isso, você começa a temer. E esse se transforma no grande fator limitador de grandes gestores, empresários, executivos, líderes não conseguirem sequer transportar ou transferir por meio da comunicação assertiva nem 10% daquilo que de fato sabem. Por quê? Porque não é uma ferramenta trabalhada desde cedo. Comunicação é algo que deveria ter sido ensinado desde cedo nas escolas. Porque é por meio de uma fala que você inicia uma guerra ou termina uma guerra. Então, existe uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você entende. Muito grande.
Então a responsabilidade é muito do emissor. O emissor da comunicação, primeiro, para ele ter uma boa comunicação, ele precisa se apropriar das características dele e não tentar ser quem ele não é. Então, hoje eu tenho muita habilidade para falar com o microfone, para falar na frente das câmeras, é onde eu raciocino bem. Mas isso é por conta de um período muito grande exposto a isso, uma prática muito grande. Comecei com 14 anos, eu tenho 45, então faz 31 anos que eu estou na frente do microfone. Então, o microfone, para mim, acaba sendo uma zona de acomodação muito grande. Eu me sinto confortável na frente do microfone. Se você pedir para eu dar uma opinião, se colocar o microfone na minha frente, eu cresço. Por quê? Porque eu me habituei a isso. É muita prática. Agora, o que as pessoas precisam... Se você não tem essa prática, você não vai ser do dia para a noite ter a habilidade que eu tenho por conta desse tempo exposto a essa atividade. Mas você pode sim dar o primeiro passo. E o primeiro passo é se apropriar das suas características. Puta, eu não me gosto falando, acho que minha voz é fina, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou alto. Cara, não importa o que você é. Você é único. E é a partir da aceitação das suas características que você precisa, primeiro, entendê-las, mapear o que você tem de positivo, eventualmente tirar de lado aqueles que são os pontos de alerta, que você não gosta muito, né? Mas se focar numa mensagem. Porque é a mensagem que você veicula o que de fato transforma a audiência que você impacta. Então, hoje o grande erro, eu odeio falar em público. Por que as pessoas odeiam falar em público? Porque quando elas estão falando em público, o cérebro delas não está concentrado na mensagem. Está concentrado na expectativa do que os outros vão achar dela, sem saber que expectativa é essa. Sabe? Esse é o problema. Então, existem várias ferramentas hoje. Inclusive, eu tenho uma mentoria que trabalha tailor-made, feito para C-levels, que senta com o cara e fala assim, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Aí eu faço um diagnóstico tailor-made do que o cara precisa e do que ele não precisa. Para quê? Para empoderar. Hoje, Marcos, founders de startups, de corporações que estão impactando o mercado, eles sentiram a necessidade de capitalizarem a mente que está por trás daquele negócio. Porque na hora de fazer um valuation, de abrir um IPO, na hora de ser vendido, os investidores não compram só o negócio, mas compram o cérebro por trás do negócio. Você imagina você hoje, com toda a estrutura que você montou, se você não fosse um bom comunicador da sua estrutura? O que dá lastro para o seu negócio? O seu nível de assertividade, baseado na sua comunicação. Então, hoje eu estou sendo muito procurado por fundadores de empresas, jovens empresários que montaram negócios impactantes, disruptivos no mercado, mas não são produtores de conteúdo. Por quê? Porque essas pessoas precisam necessariamente compartilhar toda a teoria e a prática que foi colocada em prática na montagem do negócio. Não, porque eles são players. Sim, eu digo o seguinte, se você tem uma equipe, você é produtor de conteúdo, mesmo que você não coloque esse conteúdo nas redes sociais. Óbvio. Você tem que entregar conteúdo para o teu time. Como que vai executar bem o trabalho, quais são os valores da empresa, onde é que você quer chegar, qual que é o sonho grande, qual que é a visão daquele negócio. Cultura organizacional. Exato. Então, o líder, ele está fomentando o time com conteúdo através da comunicação. E uma vez eu fiz certa reflexão, Ivan, vê se você concorda. Olha o poder da comunicação. Todo comportamento, antes de aparecer no mundo, parece que teve um input anterior de comunicação. Seja uma comunicação interna, interior, eu comigo mesmo, ou uma comunicação externa. Quer ver só? Ivan, levanta a mão assim. Levanta a mão assim. Beleza. Pode voltar a mão normal. Por que você fez isso? Porque eu te dei um input. Então, a minha comunicação fomentou a sua execução. Se agora, por exemplo, eu ficar com vontade de ir no banheiro, antes de levantar, eu vou lá e penso, nossa, tô com, sei lá, vou pedir um break aqui. Então, assim, tudo que a gente faz, antes, ou a gente conversa com a gente, ou alguém conversou com a gente. Sim. Você tá lá trabalhando, de repente você fica com vontade de tomar um café. Você não simplesmente levanta, você fala para você assim, pô, vou tomar um café, aí você levanta. Sim. É sua comunicação interna. Então, a comunicação, ela promove a execução. É por isso que eu digo que a comunicação ela é a grande arma do líder. E por que eu uso esse substantivo arma? Porque uma arma pode ser usada para o bem ou para o mal. Palavra, você falou, né? Uma conversa inicia ou termina uma guerra. Então, uma arma pode ser usada para o bem e para o mal. Palavras abençoam ou amaldiçoam. Por isso que a gente tem que escolher bem as palavras que a gente usa. Eu falo para os empresários, tem como você ser duro, incisivo, assertivo, subir o tom, mas sem ofender, sem machucar, sem meter um palavrão. E eu era o tipo de dono de empresa que eu falava palavrão, eu já até tomei ação trabalhista.
E não tenho o mínimo de orgulho nisso. Claro que tudo que acontece a gente aprende, né? Claro. Mas poxa, que coisa feia, né? Você chegar num ponto de bater numa mesa e soltar um palavrão. Então, o seu colaborador, ele tem que se sentir avaliado e não julgado. Por isso tem que escolher bem as palavras. E uma sacadinha que eu dou é assim, ó. Na hora que você for ser incisivo e meter o dedo na ferida, ataca o fato, a situação e não a pessoa. Perfeito. Então, ao invés de chegar e falar assim, você não está vestindo a camisa da empresa, cadê seu comprometimento, sua responsabilidade, sua disciplina? Você não está sendo um profissional no dia a dia? Não. Chega e fala assim, isso aqui que aconteceu gerou tal impacto. Essa situação gera tal impacto no cliente. E esse comportamento, essa entrega, essa baixa qualidade, isso aqui eu não posso aceitar. Isso aqui eu vou subir o tom. Isso aqui eu vou puxar a orelha. Com essa situação, com esse resultado, com esse número, com esse impacto, com esse ruído aqui, eu não aceito. Então você ataque. Então, o que eu digo, né? Seja duro com os combinados e leve com as pessoas. E sabe o que é muito interessante? Levando em conta que tudo é relacionado a pessoas, independentemente dos combinados, a minha sugestão é, ao contrário da matemática e da multiplicação, em que 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 são 6, na comunicação, sim, a ordem dos fatores altera o produto. Então, toda vez que você for dar um feedback para alguém ou contestar uma objeção em vendas, sempre valide a dor do seu interlocutor. Sempre. E depois você coloca o seu argumento. Isso é uma técnica muito importante. Isso é Robert Cialdini. Que legal. Vamos lá. Vamos usar uma ferramenta poderosa de comunicação para explicar o que eu estou dizendo? Vamos. São as metáforas. Metáforas são exemplos. Então, toda vez que você trouxer uma teoria, tente colocá-la em prática por meio da metáfora, por meio do exemplo. Eu vou te dar uma metáfora agora. Vamos supor que você seja o pai de um aluno adolescente. E eu sou o diretor da principal escola de São Paulo, a mais conceituada. E você chega para conversar comigo dizendo que você quer matricular o seu filho, porém você tem uma objeção. Eu digo, qual é a objeção? Você fala assim, olha, eu fiquei sabendo de um fato que aconteceu na semana passada em que alguns alunos da idade dos meus filhos, do meu filho que vai se matricular, foi pego usando drogas na escola, no banheiro. Eu, como gestor, como diretor da escola, posso dar 2 tipos de resposta. A primeira delas, eu posso falar assim, olha, Marcos, com todo respeito, se você procurou a nossa escola, é porque nós somos a mais renomada escola de São Paulo para essa faixa etária, dentro daquilo que você preconiza para o seu filho. Nós temos aqui números que chancelam. Isso foi um fato isolado que aconteceu. Infelizmente, a gente teve aí 2 ou 3 meninos que fogem muito à regra, porque tem um perfil um pouco complexo de lidar, mas isso não vai acontecer. Isso é uma resposta que eu posso te dar. Eu posso simplesmente dar a seguinte resposta. Marcos, o que aconteceu foi de fato muito grave. E a sua preocupação é a nossa preocupação. Você está coberto de razão. Uau. Apesar de nós sermos a mais importante, chancelada e premiada escola, nós falhamos. Isso é um erro grave que não pode se repetir. Então, quando você me fez essa pergunta, eu chego aqui e te digo que nós não temos a solução. Já adotamos algumas medidas, como colocar seguranças, câmeras, isso, mas não podemos negar esse erro que aconteceu. Se isso é fruto de uma geração, não sabemos. Mas a escola falhou. Sensacional. Mas, a partir dessa explicação, da validação da sua dor, então você quebra a objeção absolutamente. Você, enquanto pai, vai se sentir totalmente atendido. Fala, puxa vida, então, na comunicação, a ordem valida muito. Ela faz toda a diferença e as pessoas precisam receber isso. A comunicação hoje, Marcos, ela é um dos grandes problemas da sociedade, porque existe uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você entende. É responsabilidade do emissor embalar essa mensagem com todas as ferramentas possíveis e imagináveis para fazer você se apropriar da minha mensagem. Eu explico o seguinte, e aí que a metáfora entra, estava explicando aqui, eu te dei uma metáfora agora, explicando qual que é a teoria. A teoria é, a ordem dos fatores na comunicação importa. A metáfora é a explicação que eu criei aqui, um exemplo do pai na escola. Uma história, né? Uma história. A história conecta muito. E às vezes as pessoas falam assim, a ordem dos fatores não altera o resultado. Depende do tipo
de equação que você está fazendo. Claro. Se for uma divisão na matemática, altera. Sim. 5 dividido por 2 é uma coisa. 2 dividido por 5 é outra coisa. Então exatamente. a gente não pode generalizar tanto que essa ordem das coisas não se altera, né? Sim. E na comunicação isso a é mesma evidente. coisa. A metáfora na comunicação é fundamental. Por quê? Porque ela faz com que você que tem dificuldade de explicar algo para alguém, por meio de um exemplo, você consiga... É o que eu brinco com as pessoas. Eu consigo explicar para o meu filho de 6 anos o que é o mercado financeiro. Como? Usando uma metáfora. Eu explico para ele que o mercado financeiro é como se fosse uma floresta em que ele fosse o Chapeuzinho Vermelho. Existem vários caminhos para percorrer ali dentro. Entendeu? Alguns são seguros, outros não. Você precisa estudar, porque senão o lobo mau vem e te come. Pronto. Simples. Explicou. Expliquei. Eu tenho uma cabeça, Ivan, muito implementadora. Então, você dando esse exemplo de acolher a dor do cliente, eu já criei aqui uma fala argumentativa para equipes de vendas usarem. Que é assim, quando o cliente pegar e falar assim, tá caro, ao invés de já querer combater a objeção, falar assim, eu entendo a sua preocupação com o preço. Eu também valorizo cada centavo do meu dinheiro, assim como você. Mas apesar da sua preocupação com o preço, eu quero garantir que a nossa qualidade é muito superior. E que, na verdade, o custo-benefício do que a gente entrega é muito maior do que os meus concorrentes. Perfeito. Então, eu não sei se está caro, porque você vai investir um pouco mais aqui, mas você vai ter muito mais retorno. E talvez a melhor maneira de enquadrar caro ou barato não tem a ver com quanto gasta, mas sim com o retorno que se tem. Boas decisões não são baseadas em preço, são baseadas em retorno. Vou levar essa para minha equipe de venda. Acolhe a dor primeiro antes de combater. Acolhe a dor, sensacional, cara. Isso muda o jogo, Marcos. Porque você acaba com a objeção. E detalhe, você vai falar agora no final da sua argumentação, e eu também acho que tá caro, porque eu valorizo cada centavo do meu dinheiro. Agora, a diferença é o benefício que isso vai gerar. Vai gerar um valor enorme. Agora, que é caro, é caro. Porque eu sei quanto custa ganhar cada real trabalhado hoje. Eu sei o suor que dá, o esforço que é necessário. E você falou aí de histórias, tem uma outra ferramenta de comunicação que eu uso muito ensinando e também ensino os meus times. Nos últimos dias agora eu dou um treinamento para 1.600 vendedores. São os vendedores que fazem parte das empresas que estão no Giants. O Giants é nosso programa de desenvolvimento da empresa, que a gente treina os sócios, os gerentes, os vendedores, todos os funcionários. É um programa que a gente acompanha a empresa ao longo de um ano, inclusive com consultoria, mentoria, indo lá na empresa. Então é um mix de educação, mastermind, mentoria, consultoria. Legal. É um programa que eu tenho muito orgulho. Já são hoje mais de 200 empresários. Incrível. E a gente tem gerado muito resultado junto com as empresas. E eu treinando esses 1.600 vendedores no acelerador de vendedores, eu bati muito numa tecla que é o uso de analogia. E analogia é uma espécie de metáfora. Sim. Eu ensino, por exemplo, o vendedor que tem um diferencial, uma diferenciação de verdade, fazer uma analogia que ilustra o quanto o produto dele é melhor. O vendedor pode chegar e falar, olha, o meu produto, o meu serviço é a Ferrari do nosso mercado. Você pode optar por um Chevrolet, por um Fusca, por um Nissan, mas não adianta você achar que é a mesma coisa. Não é. Então tem uma série de benefícios tangíveis e intangíveis na minha Ferrari. Então a gente precisa separar o joio do trigo. Você está me pedindo aqui para chegar num preço que esse outro concorrente fez, é a mesma coisa você chegar numa loja da Ferrari com um orçamento de um Volkswagen e falar, olha, faz essa Ferrari num preço de Volkswagen. Não faz sentido. É uma metáfora. É uma metáfora. Então, a analogia e metáforas são ferramentas de linguagem poderosíssimas que os líderes usam mal e as equipes de vendas também, né? Humor, suspense, expectativa, surpresa. Tudo isso pode ser usado numa fala para você fazer com que a pessoa, o seu interlocutor, venha viajar com você. Legal. Vou trazer o humor aqui então, Ivan. Ivan, você sabe por que a empregada doméstica parou de lutar judô? Tenho ideia. Não sabe? Não. A empregada doméstica parou de lutar judô. Quer saber? Por quê? Porque ela já luta capoeira. Mano, eu não sabia que você era piadista, não, A Lilica, minha esposa, Ivan, ela sempre fala assim, amor, não vai pro humor. Isso é muito ruim de humor.
Mas como eu sempre desafio as pessoas a treinar os músculos, as habilidades que elas são ruins, eu me permito aqui também. Claro. De 0 a 10, que nota você dá pra minha piada? 10. 10 Pela mesmo? coragem, sabe por quê? Pela coragem. E te digo mais, as pessoas precisam... Eu vou te trazer uma outra ferramenta de comunicação aqui, que é compartilhar a própria verdade. As pessoas não compartilham a própria verdade. Sabe por quê? Porque elas não percebem que a vulnerabilidade é uma poderosa ferramenta de conexão. Conecta muito, né? Muito. A partir do momento que você fala que você é fraco em alguma coisa, que você exibe isso, você se humaniza. E a humanização faz com que as pessoas... Você quer ver uma dica importantíssima para o líder que está aqui nos acompanhando? E não consegue falar em público, ou não necessariamente um líder, um C-level, um gestor que precisa compartilhar a inovação com os liderados, as ordens, as transformações, e travam na hora de falar? Por quê? Porque elas estão mais preocupadas, essas pessoas, com o mensageiro do que com a mensagem. E a dica é, compartilhe o seu momento presente. Sei lá, você vai dar uma palestra pela primeira vez para 30 pessoas. Está nervoso, não dormiu à noite, não dormiu direito. Sabe o que é a primeira coisa que tem que fazer quando subir no palco? Explicar isso para as pessoas. Sobe no palco e fala assim, pessoal, tudo bem? Olha, eu tenho uma voz fina que me incomoda, se você tiver, obviamente. Eu não sou uma pessoa que fala bem publicamente. Pode ser que, eventualmente, no meio do meu raciocínio aqui, eu tenha uns brancos. Por isso eu trouxe um papel, eu tenho uma apresentação. Eu já peço antecipadamente que vocês me desculpem se eu der um branco aqui, porque é a primeira vez que eu faço uma palestra para tantas pessoas. São 30 pessoas, então se coloquem no meu lugar, eu já peço desculpa por antecedência. Eu acho que vai dar tudo certo, porque eu vim aqui com a maior boa vontade. Acabou. Todas as 30 ou as 3.000 para quem você vai estar falando vão torcer para você. Porque as pessoas se colocam, você convida elas a se colocarem no seu lugar. E elas vão torcer. Isso é do ser humano, a gente torce para o mais fraco, superação. Sensacional. Porque você se conecta por meio da vulnerabilidade. Então essa é uma ferramenta que eu coloco em prática com os meus mentorados que têm dificuldade de conversar em público. Por quê? Porque está com medo de errar. A partir do momento que você tira essa pressão e compartilha ela com as pessoas, você deixa de focar mais no mensageiro e foca na mensagem. Foi o que eu fiz aqui, né? Eu sei que eu não sou tão bom de piada, fiz ela e depois já humanizei falando, pô, eu sei que eu não sou tão bom, minha esposa fala pra eu não fazer, que nota você dá aí? 10. Mas por que eu te dei 10? Pela verdade que você compartilhou. É isso, é assim que você se conecta. Isso tem a ver, meu amigo, com algo que eu também ensino pros líderes, e todos os empreendedores, via de regra, eles deveriam ser líderes. Nem todos são. Acham que são, mas não são. Porque não é porque você paga a folha de pagamento que a tua equipe te percebe como líder. Tem que ter uma boa comunicação. Eu falo assim, ó, você lidera as pessoas, mas também ensine as pessoas a te liderar. Então vai lá e fala pro teu time os teus pontos fracos. Se você tem dificuldade de chegar no horário, explica para eles, pessoal, eu não atraso por mal. É porque eu tenho 1000 coisas na cabeça, é porque o meu perfil é mais criativo. Então eu vou pedir para vocês uma tolerância, até para me ajudar. Liga 15 minutinhos antes, pode me cobrar. Eu, por exemplo, hoje eu sou sócio de 7 empresas, eu falo para minha equipe, gente, não confia na minha memória. Me cobra 1, 2, 3, 10 vezes. Não fica com receio do tipo assim, nossa, já falei pro Marcos 3 vezes. Vou mandar pro Marcos mensagem de madrugada? Não, vocês são meu HD externo. Me ajudem, não confia na minha memória. Faz follow-up, faz cadência com os combinados junto comigo. Então você lidera a sua equipe, mas ensine a sua equipe a te liderar. Coloca as suas vulnerabilidades e as suas fraquezas na mesa. Porque às vezes, Ivan, foi criado um conceito de que o líder tem que ser um Superman. Ou se é uma líder, ela vai ser uma Mulher Maravilha. E não, você é perfeitamente imperfeito ou imperfeitamente perfeito. Então convoca o teu time para cobrir os teus pontos fracos. E eu acho que o importante da gente apontar nesse momento que vivemos, Marcos, são as habilidades relacionadas ao alto nível de interação social. Isso é o que vai ser referência daqui para frente. O Fórum Econômico Mundial prevê que em 2030, metade dos trabalhos realizados na sociedade vão ser executados por máquinas, certo? 50%. E onde os humanos vão se colocar e serão insubstituíveis? Nas relações de alto nível de interação social, ou seja, soft skills. E você falou de algo interessante que eu também ensino para as pessoas que detêm a caneta, que são os tomadores de decisão. Você falou para que os liderados comuniquem, né, para o líder, para que ajudem esse líder a liderar.
Só que no mindset de um líder verdadeiramente genuíno, que sabe liderar, tem uma frase que ele tem que colocar em prática, que é: a melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratar todo mundo diferente. Por quê? Porque se você tem na tua equipe 30 pessoas, você tem que ter um mapeamento da maneira como cada um atua. Porque o tratamento que você dá para A não pode ser o tratamento que você dá para B. Porque se eu te der uma prensa, pode ser que você performe. Mas se eu der uma prensa no seu parceiro do lado, ele age de outra forma. Então, cabe ao líder saber qual que é essa comunicação e que maneira ele vai manejar. Existem perfis que trabalham 4 horas por semana, ao passo que outros vão trabalhar 40, porque são perfis. Então, para você extrair o melhor de cada um, você necessariamente precisa fazer um mapeamento dessa pessoa. E a gente cai no conceito de desobediência produtiva. Né? O que é desobediência produtiva? É você estimular as pessoas a quebrarem os próprios protocolos usando um tripé: intuição, confiança e coragem. Como eu posso entregar mais do que o esperado usando a minha intuição, minha confiança e minha coragem? Esse é o processo de desobediência produtiva. Porque a partir do momento que você se liga em quem você é, se apropria das suas características, cara, isso aqui estão me pedindo para fazer em 10 horas, só que em 10 horas eu vou fazer em 2, em 8 eu vou ficar com o saco cheio e vai atrapalhar minha performance nas 2 que eu estou focado. Né? Mas como é que você desperta isso? Primeiro passo, conversando com a sua intuição. Quem é você no contexto que te cerca? Como você está conectado com o momento presente? De que forma você, por meio da intuição, que recebe os inputs no ambiente que você está, mapeando o teu corpo, o quão confiante você é para colocar aquela decisão em prática e quanto você coloca essa confiança para fora por meio da coragem, que é a decisão, que é a ação, que é a execução. Quantos colaboradores hoje você tem no seu espaço que te entregam soluções o tempo inteiro? Por quê? Porque eles não se apropriam desse conceito. Muita gente hoje que está no ambiente, está no padrão, está na média, eles ficam intimidados para levantarem a mão e dar eventualmente uma ideia que pode ser genial, pode ser a solução. Numa mesa de discussão com um brainstorm de 10, 15, 20 pessoas, galera, que tem a opinião para dar? Todo mundo dificilmente levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Isso é verdade. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, têm medo de julgamento, elas não estão conectadas com aquilo que de fato elas podem agregar, porque não são confiantes e não têm coragem. Então o conceito de desobediência produtiva bate justamente nisso. Quebrar os próprios protocolos de cada um, entregando mais do que o esperado, usando a sua maneira de fazer, por meio da tua intuição, a tua confiança e a tua coragem. É isso. Por isso que a nossa palestra tem tido cada vez mais demanda no mercado, porque empresas estão atrás do senso de pertencimento dos colaboradores. Não adianta você traçar uma cultura organizacional e uma cartilha baseada em algumas premissas que não fazem sentido para a média. Então a melhor maneira de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Eu tenho uma frase que vai muito de encontro com essa que você trouxe, meu amigo, que eu digo assim, ó: não há nada mais desigual do que tratar de maneira igual pessoas tão diferentes. E talvez o grande desafio é que, consciente e inconscientemente, a gente se relaciona com o outro como se o outro fosse igual a nós. A grande queixa, por exemplo, de casais ou de sócios, ou às vezes de um líder em relação ao liderado, ou o inverso do liderado em relação ao líder, é assim: se um lado é mais prático, rápido, ele pega e reclama o que do outro. Nossa, o outro é mais cauteloso, é freio de mão puxado, não vem comigo nas decisões. Então, inconscientemente, tem uma expectativa desse lado aqui, que eu vou chamar de lado 1, que o lado 2, que é a outra pessoa, seja igual. Então, a gente está o tempo todo, de alguma forma, achando que as outras pessoas são igual a nós. Talvez por falta de treino da comunicação, da inteligência e do relacionamento interpessoal. Então, eu acho que é por conta de um outro fator muito interessante, que é a teoria da vitimização. Nós vivemos hoje num mundo que é muito mais fácil você apontar o dedo para quem está do seu lado do que necessariamente se apropriar daquilo que você poderia ter feito em relação àquilo. Por quê? Eu tenho estudado muito filosofia ultimamente, Marcos, e tem me dado um suporte muito grande para trabalhar esse tema comunicação. O que acontece no mundo hoje? Comigo, com você, com a maioria das pessoas. Se acontece algo errado, veja, um processo ele é formado por várias partes. Você não toca o seu negócio sozinho, eu não toco o meu sozinho, ninguém vive sozinho, ninguém executa sozinho. O Rafael Nadal, que foi o campeão, que joga sozinho no tênis individual, ele não faz nada sozinho. Ele tem um treinador, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um massagista, tem toda uma série de profissionais que proporcionam ele atuar naquela performance. Muito bem.
E nós temos uma tendência a apontar o erro para o outro, né? Mas a teoria da extinção da culpa, que foi lançada por Epíteto, que foi um dos 3 grandes pensadores estoicos, ela preconiza justamente o seguinte. Epíteto, lá atrás, ele era um escravo. Ele foi, durante toda a sua vida, grande parte da sua vida, um escravo. E ao lado de Sêneca e do imperador Marco Aurélio, um dos grandes representantes da escola estoicista, que prega a simplicidade no convívio com as próprias características do ser humano. E perguntaram para ele, você fala tanto, mas você é um escravo, você não faz nada. E ele respondeu da seguinte forma, escravo é aquele que, naquilo que lhe compete, não faz nada. Então, você, tomador de decisão, naquilo que lhe compete, o que você faz relacionado ao problema que aconteceu? Ah, mas a culpa é do outro. Sim, a culpa é do outro, mas quem escolheu o outro não foi você? Então, quando você começa a trabalhar a teoria da extinção da culpa, não tem culpado. Você se coloca num lugar de protagonismo. E a partir do momento que você se coloca num lugar de protagonismo, o que você coloca para fora? Não importa o que acontece. Não importa o que acontece. O que importa é como você lida com o que acontece. E aí os resultados vêm. Então é se colocar o tempo inteiro como responsável por fazer parte daquela decisão, daquela atitude, daquela ação que foi tomada. Não faz sentido? Total. Ô, Ivan, eu acho que eu quero a minha equipe com mais desobediência produtiva, hein? Não é? Porque muitas vezes tem ali a própria auto-opressão da pessoa. Sim. Esse medo, sabotagem, né? Essa sabotagem, esse medo, esse receio de levantar a mão e dar uma ideia, ou de inovar, ou de correr um risco. E às vezes isso acontece também por se existir um ambiente dentro da empresa que não dá espaço para que as pessoas possam protagonizar no sentido de correr risco. Não existe espaço para tomada de risco, mano. Exato. Então, culturas organizacionais engessadas, né? Isso. As empresas precisam ter uma certa tolerância, um certo estômago ao erro, aos problemas, às iniciativas que não deram certo. Porque se toda vez que tem qualquer errinho, né, a empresa pega pesado demais, o que acontece? As pessoas nunca vão conseguir viver essa desobediência produtiva, porque ela já tem um medo interno, aí tem um medo de ambiente. É melhor eu ser ali, fazer o mínimo do mínimo e não correr o risco de tomar uma... Mas sabe o que acontece? Existem muitas pessoas insatisfeitas com o ecossistema onde elas estão inseridas. Estão a um passo de tomar uma decisão. Para quê? Para romper com esse mundo que não traz propósito, não traz liberdade. Hoje é o que eu sinto. Por quê? Porque o mundo se transformou. E foi exatamente o que aconteceu comigo, tá? Em 2019. Quando eu percebi que a TV Globo, por conta da reformulação de um modelo de negócio, TV é caro fazer. O digital é barato. TV é caro, o digital é barato. Para onde foi a propaganda? Migrou da TV para o digital. Por quê? Porque é mais barato. Então é melhor você colocar um anúncio no intervalo nobre da TV, que você não tem uma métrica exata de quem você está atingindo, ou você colocar esse anúncio no digital, que tem métricas exatas de quantas pessoas, qual que é o perfil, qual que é a idade, qual que é o poder aquisitivo dessas pessoas. Então a métrica proporcionou para o digital captar parte dos anúncios. A TV foi diminuindo, um custo caro. E com a diminuição da cultura dos anúncios, do dinheiro internamente, a cultura organizacional foi achatando e foi oprimindo cada vez mais. Menos tomada de risco, menos chance de errar. Com uma pessoa desobediente produtiva internamente, que adora tomada de risco, menor tolerância. O que eu fiz? Ou eu rompo com esse ecossistema que massacra o meu comportamento e a minha maneira de ser, ou eu fico infeliz, me calo, não dou valor mais ao meu propósito, deixo de ser criativo, curioso, porque a cultura organizacional me massacra. Das duas, uma. Eu resolvi romper com o meio. Foi bom, deixou de ser. Agora, quantas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui, elas têm coragem de dar esse primeiro passo? De romper com esse ambiente, esse ecossistema que não proporciona a sua genuína voz interior para fora. Ela não te dá voz. Porque não, aqui a regra é isso. Sempre, por quê? Porque sim. Sempre foi assim. SFA, sempre foi assim. E você nunca pode fazer nada diferente. Então, por isso que a gente tem visto cada vez mais empreendedores dando o primeiro passo, caminhando em busca das próprias vontades, das próprias paixões, tentando empreender com aquilo que de fato faz sentido e fugindo de culturas organizacionais que não valorizam o quê?
as pessoas. Empresas são feitas por pessoas, cara. Total, E se você é empresário, você precisa cada vez mais colocar o olho no seu colaborador, gerar um senso de pertencimento para essa figura. E é exatamente isso que a gente faz por meio de um treinamento de comunicação. Semana passada a gente foi na maior empresa que importa medicamentos de canabinoide no Brasil, a HempMeds. Eles melhoraram a qualidade de vida de inúmeras famílias, de filhos que estavam tendo problema com convulsões, importando, mediante documentação na Anvisa. E nós fomos dar um treinamento para cerca de 25, 30 pessoas desse grupo, para que a comunicação entre eles seja assertiva. Ali é uma empresa que não existe uma gestão direta, um quadro de hierarquia muito bem determinado. E é nesses ambientes, Marcos, que é necessário você ter uma horizontalização da comunicação. Ela precisa ser muito assertiva, ela precisa ser muito direta, ela tem que ser o mais próximo possível do emissor e do receptor. Então, qualquer falhazinha estraga o processo como um todo e desregula. Por isso que a comunicação é tão importante, as pessoas se apropriarem das próprias características ao comunicar, que é algo que não acontece, porque o meio faz uma influência enorme. Se você trabalhar numa empresa que você tem medo o tempo inteiro, você deixa de ser você. Você deixa de entregar o seu melhor para essa empresa. E a comunicação, ela é o maior problema de todas as empresas de qualquer tamanho. Sim. Porque e pode ser também um grande aliado, né? Então, às vezes, vai lá o gestor, demanda uma tarefa, delega uma tarefa, ele não recebe o que ele pediu no prazo ou recebe muito abaixo da qualidade. Muitas vezes foi um ruído de comunicação. Sim. Foi uma delegação com baixa qualidade, com baixa geração de compromisso. Eu falo assim, delegar é criar um acordo. Esse acordo tem que ser bem estabelecido. Bons acordos são negociados. Quando um acordo é unilateral, vai ser bom para uma das partes. E a relação do líder com o time é uma parceria, uma troca, todos ganham. Então eu recomendo, por exemplo, negocie o prazo. Temos isso aqui para fazer, enfim, é emergencial, tal. Então, quando você consegue entregar para mim? Eu amo pedir para o meu time dar o prazo, porque aí foi a pessoa que deu o prazo, não fui eu. O nível de compromisso, consciente e inconsciente, aumenta. Total. E se não for entregue no prazo que a própria pessoa sugeriu, eu tenho muito mais condições como líder de criar um aprendizado, né? De pôr mais o dedo na ferida, de dar um feedback ali mais incisivo, mais enérgico. Mas sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes o próprio líder não consegue implantar na própria empresa a cultura organizacional que comunique visão, missão e valores. Total. As pessoas não sabem por que fazem e para quem fazem. Simplesmente são cumpridores de ordem. E a partir do momento que você gera esse senso de pertencimento, ao comunicar a missão, a visão e os valores, todo mundo entende para que está ali e por que está ali. E, eventualmente, você abre espaço para tomada de risco, para um comportamento de desobediência produtiva. Aí você pode ter um colaborador que pode ser disruptivo e falar assim, puta, tá aqui, ó, um menino lá de baixo veio aí, pum, ele deu a solução que a gente tanto procurava. Por quê? Porque você cria um ambiente de fomento à inovação, à criatividade e o mínimo de tomada de risco. Mas primeiro você precisa comunicar missão, visão e valores. É a essência da empresa. É a essência. Né? Essas diretrizes, missão, visão e valores, a gente trabalha com muita profundidade lá dentro do acelerador empresarial, da imersão. Porque qual que é o erro comum das empresas, Ivan? Eu peguei uma consultoria, eu peguei uma agência que fez minha missão, visão e valores. Aí eu pergunto para a dona da empresa, qual que é a sua missão? Aí ele tem a cara de pau de responder assim, não, peraí, deixa eu ver aqui no meu site. Porra, nem você, as diretrizes não estão nem da ponta da sua língua, quanto mais vai estar na sua liderança ou no seu time. Então, o propósito da empresa, a visão, onde você quer chegar, os valores que fundamentam o negócio, isso tem que vir das entranhas dos fundadores. Sim. Isso tem que ser bem desenhado, bem declarado. E para mim, construir uma empresa é que nem construir um prédio. E você construir uma empresa sem as diretrizes estratégicas bem desenhadas, declaradas, instaladas e vividas, é tão irresponsável quanto construir um prédio de 30 andares com uma péssima fundação. Perfeito. Não faz o mínimo sentido. E também, ainda nesse tema da comunicação, que é tão importante, eu vejo que as empresas precisam também da sua agenda de comunicação. Eu quero dizer aqui de reuniões. Tem muita empresa que faz muito pouca reunião com o time. Eu mesmo, quando eu me vejo 15 anos atrás empreendendo, eu chegava a falar essa besteira aqui, ó, Ivan. Aqui na nossa empresa não tem reunião. Reunião é perca de tempo. E é necessário você ter
uma reunião 1 a 1 mensal com quem responde para você. É o ritual do one-on-one de feedback. É necessário a cada 2 meses ou 3 meses você se reunir com todos os colaboradores para falar das diretrizes do negócio, para pôr todo mundo no barco, para que você transforme colaboradores em intraempreendedores e não perca talentos. E crie esse espaço para que a desobediência produtiva apareça. Muitas vezes as empresas criam um funcionário que eu chamo de funcionário pica-pau. O que é o funcionário pica-pau? O cara só recebe ordem. E aí você tem uma equipe que só entrega problema e nunca propõe solução e nunca implementa solução. Porque o resolvedor ou a resolvedora são os sócios bonzões daquele negócio. Então não se estimula as pessoas com uma agenda de reuniões. Toda empresa tem que fazer anualmente um puta evento para os seus funcionários. A razão de existir da empresa é o cliente. Mas a gente tem 2 tipos de clientes. O cliente externo, que é o consumidor, e o cliente interno, que é o colaborador. Claro. Então tem que ter uma super festa, um super evento anual para o time, ter essa cadência de reuniões com a liderança, com os colaboradores, esse ritual de feedback one-on-one, né, do líder com cada liderado, mensalmente, ou no mínimo a cada 3 meses. Porque a comunicação, ela fomenta a execução. Sim, ó, pra você ter uma noção, eu tive em 2019, fazer um treinamento em Stanford, tive no Vale do Silício, no Facebook. Eles são orientados no campus do Facebook, ao tempo inteiro, agirem em duplas. Vão tomar café? Em duplas. Almoço? Em duplas. Sempre em duplas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem 3 elementos, você pode desviar o foco da conversa. Em duplas, você dá feedbacks mais imediatos, sejam eles pessoais ou profissionais. Que legal. Interessante, né? Em dupla, você cria um ambiente mais seguro para que os feedbacks aconteçam. Ó, hoje nós vamos almoçar. Ah, o fulano pode com a gente, não é dupla. Vamos só nós 2. Porque daí, de repente, eu estou precisando conversar com você. Você me dá um feedback sobre aquele processo que a gente teve semana passada, que deu um probleminha, e eu te dou o meu feedback sobre o que eu acho da sua atuação nisso. Em dupla se cria mais vínculo, né? Sim, porque a atenção é 100% focada. A partir do momento que você fala, eu ouço e vice-versa. Vou me arriscar a usar o humor de novo, né? Deve ser por isso que as pessoas namoram em casam em 2, não em 3, ou em 4, né? Depende da cultura. Se bem que o mundo tá moderno, né? Mas o grosso do Brasil, assim, então, o pessoal geralmente fica 2. Né? Por exemplo, eu e a Lilica estamos bem, assim, nós 2, assim. Então, mas o mundo, por exemplo, no mundo árabe, por exemplo, você é permitido, né? Poligamia faz parte da cultura, né? Não acertei tão bem o humor, mas o que importa é a coragem, a confiança, a intuição pra você pôr sua desobediência produtiva pra fora. É isso aí, meu irmão. Ivan, meu amigo, imagina que Deus, tá, colocasse um superpoder nesse microfone aí e você fosse deixar uma mensagem sobre comunicação para todos os empresários aí que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, né? Que nos próximos 30 segundos, 1, 2 minutos, o tempo que fizer sentido, esse microfone aí estaria com um superpoder amplificado, penetrando nos ouvidos e nos corações de milhares de brasileiros aí que são heróis desse país, que estão gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidade, um público que hoje assim faz toda a diferença, né, no motor da economia. Qual é a grande mensagem que Ivan Moré deixa aí nesse microfone? Olha, nós temos uma tendência muito grande, Marcos, nesse mundo que a gente vive, a nos compararmos. Comparação. Todas as ferramentas de divulgação de informação, principalmente as digitais, elas promovem comparação entre perfis, né? E a tendência disso é fazer com que, em muitos momentos, a gente se sabote. O lado positivo é que você consegue fazer com que sua mensagem tenha voz. Você tem um meio para isso, né? Todo mundo tem um smartphone e um produtor de conteúdo hoje. Mas o lado negativo é que nós temos uma tendência muito grande de compararmos o nosso bastidor com aquele momento bonito, o palco do outro, né? Então, a minha sugestão para você é: não se intimide com aquilo que, eventualmente, outras pessoas sabem e você não sabe. O importante é você dar o primeiro passo. E o mais importante ainda é: não importa o quanto você sabe, mas sim as perguntas que você faz para procurar saber. Porque ninguém é detentor supremo de verdades absolutas. Então, assim, faça as perguntas certas, que o conhecimento vem até você. Uau, sensacional. Com essa mensagem, eu quero aqui
dizer muito obrigado a Tamo sua junto, meu amigo. participação aqui no Pode Acelerar, grande Pô, a Ivan. gente fez uma desobediência produtiva lá atrás, né? É verdade, eu gravei pro teu podcast tem Lá em que, uns 2 anos. Uns 2 anos. Uns 2 anos. Você ainda tava fraquinho, você não tava fortão, não. Você viu? É. Eu despiorei. Eu Despiorei. eu entrei num processo de despiora bem agressivo, assim, isso. sabe? Aí fui despiorando, aí eu falei, pô, tá despiorando isso aqui. Aí de lá pra cá eu não parei. É isso aí. A gente tem um ritual final aqui do Pode Acelerar, viu, Ivan Moré? Não é entrar na banheira de gelo, não, né? Não. Mas pode ser, é uma sugestão? Não. É mais fácil. Nosso time vai pôr aquela música e vai dançando na boquinha da... Vai descendo até a boquinha da... Conhece? Vixe, cara, eu conheço, mas até esqueci. Aí vai pôr uma garrafa ali e nós vamos dançar até o chão, até na boquinha da garrafa. Topa? Sim, cara, ou não? E você sabe que eu tô com um problema aqui na minha virilha do lado esquerdo. Até tava conversando ali com o Natan. Foi no médico ontem, Fui né? no médico. Posso passar essa? E meu amigo, sempre que é um amigo de verdade aqui, eu faço essa brincadeira no final. Então nós não vamos fazer isso. Pode falar ufa no microfone? Ufa! Mas eu gosto sempre de fazer, porque eu vou colecionando respostas criativas. É isso, né? Uma desculpa bela, esfarrapada, criada na hora, foi a primeira vez. Você inovou. O ritual final é assim, eu falo 1, 2, 3, eu falo pode, você fala acelerar. Vambora. Beleza? Então, 1, 2, 3, pode! Acelerar!